conheci a Sibeli Balta, aqui no Verde Sorte Minha, com o trabalho. Ela é protetora de animais, nós fizemos alguns eventos, enfim, em parceria mesmo, para a ONG que ela é voluntária. E, enfim, é uma pessoa muito ativa e eu tenho toda a minha admiração, porque se envolveu a fundo com a causa animal. Não poderia ser outra pessoa que eu para convidar, enfim, para falar sobre esse assunto, porque ela trabalha de forma muito, cara, me orgulha demais mesmo. Bom, vou pedir já para ela entrar aqui. Oi, Matheus, é nóis. Tá me escutando aí, Matheus? Só para um testezinho. Gente, se vocês quiserem também enviar, inclusive, o link para as pessoas, se vocês sabem de pessoas veganas, pessoas que se interessam de forma, no geral, né, pela causa animal, manda para eles o link, convida eles para participar, isso é bem importante. São assuntos que eu reservei bem de jeito iniciante, bem amador, porque a questão é muito profunda, né? E para mim foi bem complexo. Então eu coloquei meio que um beabá para a gente entrar no assunto de maneira mais tranquila, mais acessível, né? Oi, Maria Rosa, oi, Carol. Só aguardando mais um pouquinho, tá, gente? Pra ela entrar. Olha, já tá entrando. O que é esse Virtual Hug? Não aparece ainda essas figurinhas. Eu pensei que eu conseguisse fazer isso, mas não. Oi, Ju! Oi, linda! Tá me ouvindo? Tudo bom? Tô te ouvindo sim. Tá certo a câmera? Eu preciso virar, tá tudo certo? Tá tudo certo, tá ótimo, perfeito. Tá linda, Então tá como bom. Deixa eu sempre. aumentar o volume aqui. E aí, Ju, tudo certo? Oi, pessoal, tudo bom? Tudo certo por aqui, Sibeli. Tava falando para as pessoas que, enfim, nós nos conhecemos, nos envolvendo com projetos, enfim, né, em parceria para ajudar a ONG que você trabalha. Sim. E quando eu escolhi esse tema, eu só poderia pensar em você mesmo, porque Ah, que bom. é uma entusiasta muito grande, né, da causa animal, enfim, eu orgulho muito de você. Ah, que bom. Então, Ju, para o pessoal que não me conhece, meu nome é Cibele, eu sou protetora animal tem 4 anos. A Ju falou que eu faço parte de uma ONG, eu faço parte dessa ONG há 2 anos, que é a ONG Abrigo dos Bichos, mas eu já era atuante antes no interior do estado, na minha cidade natal, em Bela Vista, e nas fazendas em que os meus pais moram também. Essa questão de entusiasta da causa animal, eu liguei uma coisa que já era minha, eu sou social media, eu trabalho com publicidade, então como eu já tinha um conhecimento
das pessoas e tudo mais, de muita gente aqui em Campo Grande. Eu falei, bom, já que eu conheço muita gente, vamos ajudar, vamos trazer isso para minha causa, e assim a gente vem buscando parcerias, assim como o Verde Sorte Minha, na causa animal. Ah, maravilhosa. Amo, amo, amo. Cibele, tem sido um momento conturbado socialmente para todo mundo. Eu Sim, queria com certeza. saber como as ONGs e os animais estão sobrevivendo diante a pandemia. Refletiu de alguma forma para vocês? Com certeza. Eu vou falar, eu queria começar, Ju, falando um pouquinho que hoje eu estou aqui para falar com você a respeito de proteção animal como voluntária e como protetora independente. Mas como voluntária de ONG, eu queria começar dizendo que ONGs significam organização não governamental. Então, não tem nenhum tipo de... Também eu, como protetora independente, não tem nenhum tipo de ajuda de governo, de nada externo. É toda a gente que se vira, tá? A gente vê um animalzinho na rua, cata conforme dá, ajuda do jeito que consegue, e assim a gente vai indo. Hoje, a ONG que eu faço parte, a gente faz eventos. É a forma que a gente vê de poder trazer um pouco mais de conforto para os animais que a gente resgata. E eu também, como produtora independente, eu faço isso. A gente trabalha através de rifas, de eventos. Os eventos já são mais a minha praia. Eu trabalho com isso há muito tempo já. Então, assim a gente vinha se mantendo. Com a chegada da pandemia, houve um cenário muito desconhecido. Primeiro, a gente não podia fazer o que a gente geralmente fazia para poder se manter. Segundo, começaram boatos de que animais poderiam transmitir coronavírus para as pessoas. Começou a ter um cenário, Ju, não visto antes e nunca entendido por ninguém, não só pela questão da pandemia para a gente socialmente, como de pessoas abandonando e pessoas querendo dar lar temporário. Foi uma coisa assim muito estrondosa. Ao volume que as pessoas iam abandonando, ia surgindo gente querendo adotar, porque tinha gente que ficava em casa, tinha gente que achava que os animais iam transmitir coronavírus, enfim. Claro que cada ONG, cada protetor passou por uma situação diferente. Eu acho que o cenário das ONGs hoje é bem distinto. Mas, com tudo isso acontecendo, as doações pararam. A gente também vive de doação. A gente não podia fazer os eventos, a gente não tinha como se manter. Então, está sendo um desafio bem grande para a gente. A gente está trabalhando com rifa, que é o que a gente consegue fazer à distância, mas aumentou muito nesse sentido, Ju. Aumentou muito a questão de animais nas ruas, não só pelo abandono, mas também porque foge, e aí acaba se perdendo, ninguém pode procurar, então tá bem difícil. Fora também, né, que às vezes a pessoa está numa situação financeira um pouquinho mais delicada e pensa que, enfim, vai ser mais fácil alguém adotar do que eu, né? E acho que o Não, abandono tá acaba... aparecendo muito, pessoas assim, que até às vezes ligam chorando pra gente, dizendo, olha, eu amo meu animal de estimação, mas eu perdi o emprego, eu não tenho como me manter, como é que eu vou manter o meu animal? Uhum, sim. E a parte que eu vejo do abandono vai além também das questões de animais domésticos, né? Aliás, se você puder me ajudar a diferir animais domésticos, né, e animais silvestres, porque isso para mim foi muito novo, né? Aham, certo. Essa questão, Ju, quando a gente fala de abandono, ela funciona da seguinte maneira: quando você vê um animal que ele entra na sua casa, que não é seu, ou que você está atropelado, algo do tipo, eu acho que a primeira reação de qualquer pessoa é ligar, procurar a polícia ambiental. O que acontece? Hoje a gente tem vários canais para denúncia, tanto de maus tratos quanto de abandono. Qualquer coisa que aconteça com o animal hoje, ele é colocado na sociedade como um ser vivo e ele tem direito a ser protegido. Sim, claro. Mas existe essa diferenciação, justamente no que você perguntou.
Por exemplo, se eu ligar hoje para ambiental, eles socorrem um gato? Não socorrem. Quem que vai tirar um gato de cima da árvore, por exemplo? Os bombeiros. Então, existe toda essa diferenciação. Hoje, se a gente falar sobre animais domésticos, que são gatos, cães, até mesmo as pombas e os ratos são animais domésticos, são tidos como animais domésticos na hora de você fazer uma denúncia, por exemplo. Aí você liga para o CCZ. Quando você vê ou para o DECAT, dependendo da situação. Eu vou deixar aqui no final para a gente todos os telefones, tudo certinho, para que as pessoas saibam como reagir neste momento. A ambiental seria para animais silvestres. O que seria um animal silvestre? Uma capivara, uma arara, um jacaré, animais que não convivem normalmente na sua casa. Inclusive, uma vez você me falou do louro, né? Aquele periquitinho que... Sim, o louro, ele é um animal silvestre, ele não é um animal doméstico, como muitos acreditam. Apesar da maioria das avós ter em casa, né, o louro é um animal silvestre, ele não pode ser comercializado, digamos assim, e pro sem meu uma licença própria. Para o meu susto, parece que os gados, enfim, né? Equinos e bovinos também estão dentro dessa parte de domésticos, né? Por questão de trabalhos. Isso. Você pode facilmente comprar uma vaca. Você não pode facilmente comprar uma cobra, por exemplo. Então, aí a gente colocaria uma diferenciação mais fácil para as pessoas entenderem o que seria doméstico e o que seria silvestre. E, inclusive, os gatos também sofrem de problemas de abandono, né? Com certeza. E quem que cuida desses gados em abandono na cidade de Campo Grande? Gado em abandono, por exemplo, esses tempos atrás a gente teve um caso de um boi, né, que fugiu no meio da avenida e tudo mais, ninguém conseguia parar ele e tudo mais. Quem faria o resgate, quem fez, se não me engano, foi a polícia, juntamente com os bombeiros, que fizeram, se não me engano, se alguém puder dizer aqui, se foi mais ou menos isso, mas foi mais ou menos isso. Quem é responsável por abrigar esse animal é o CCZ. Entendi. O controle de zoonoses. Sim, eu inclusive acompanhei esse caso, acabou que um leigo tentou ajudar o animal, porque se machucou. E é recorrente encontrar nas periferias cavalinhos, jegues, enfim, já em estado de situação bem vulnerável de saúde, né? Abandonados ao relento. E eu nunca soube para quem recorrer, né, nesses casos. Eu, pelo menos, moradora do Taquaral Bosque, vi mais de 5 vezes, digamos, um cavalo em abandono. Quando a gente fala de maus tratos de um animal, como, por exemplo, um cavalinho, igual você citou, o certo é ligar na DECAT. A DECAT teria o aparato necessário para resolver um problema desse. Quando a gente fala de maus tratos a animais, Ju, a gente tem a polícia especializada para isso, que seria a DECAT, que ela vai até o local averiguar o que está acontecendo. Muitas vezes, a polícia acaba não conseguindo fazer o resgate por ser um animal que não está aparentando ter uma doença, algo assim, quando a gente sabe que os maus tratos acontecem. Gente, se vocês também tiverem alguma dúvida, pode ir mandando. Ó, por exemplo, a Carol perguntou, ainda tem carrocinha? Os carroceiros? Eu não sei se é carroceiros, mas é aqueles... Eu acredito que seja carroceiro. Né? Uhum. A questão da carroça, ela foi proibida por um tempo, e até então, semana passada eu vi uma questão que o pessoal estava brigando por essa lei, mas até o que a gente sabe, eles são legalizados ainda. Houve uma lei, houve uma proibição, eu não sei o que aconteceu, que no Senado eles voltaram atrás, rolou de novo as carrocinhas, e eu acredito que elas ainda estão funcionando sim. Essa questão de legislação, pessoal, a gente não vai entrar nesse assunto, porque são questões muito, muito para pessoal que é da legislação,
e até para órgãos públicos referentes a isso. Por quê? Às vezes a gente fala uma coisa e mudou a lei e a gente não está sabendo, então, como a gente está muito influído na questão do animal doméstico de pequeno porte, a gente acaba, às vezes, passando batido pela questão de leis de gado, de carroças e afins. Ô, Sibeli, é comum que o cidadão civil queira ajudar os animais por conta própria. Aqui na minha rua tem uma pessoa que dá o alimento para os gatos que estão na rua, enfim, e aqueles gatos vão cada vez parece que aumentando, eles se atraem e tal. Com certeza. Uhum. Isso mais ajuda ou atrapalha a cidade? Ju, a questão de ajudar um animal, claro, ninguém nunca vai falar que ajudar um animal é um problema ou algo do tipo. Mas existem situações que, por exemplo, igual você está dizendo, eu alimentei um gatinho, de repente tem 4 gatos. Em 2, 3 meses são 30 gatos. Depois são 90, são 200 gatos ali que você está alimentando. O correto seria a gente falar sobre como prevenir ou tirar aquele gato da rua, ao invés de só alimentá-lo e deixar aquela população crescendo. Quando a gente fala sobre alimentar animais, é muito importante, claro, com certeza, não deixar um animal passando fome ou sede. Só que quando você deixa ele ali naquele local, em pouco tempo se torna uma colônia gigantesca. Então, é uma via de duas mãos. Sim. Sabe? A gente está tentando ajudar, a gente está fazendo o melhor, mas ao mesmo tempo, se você não castrar aquele animal, não encontrar um lar, não dar uma vida digna para ele, aquilo pode se tornar um problema, sim. Porque um animal doente é uma situação. A gente se aperta, vai, procura uma ONG, procura alguém, a gente, sei lá, se encontra os vizinhos, a gente faz uma vaquinha, a gente se ajeita. Mas a partir de quando são 200 gatos doentes, por exemplo, a gente tem um problema muito sério de saúde ali naquele local. Sim, porque inclusive não só eles podem ser vetores de doença. Com certeza, não só para os gatos. Existem situações em que, se a gente pensar a longo prazo, um animal que morrer num local em que você não sabe, vai juntar mosca, as moscas chamam outros animais, vem rato, vem barata, vem o que for, de repente você tá ali com um cemitério de animais em volta daquilo, sabe? Uhum. E em relação, normalmente, mais aos cachorros, eu tenho percebido que também é possível encontrar cachorros de raça e, enfim, de pedigree, que certeza. são abandonados. Abandonados. Também, né? Uhum. O que leva essa pessoa a comprar animal e depois se desfazer dele? Ju, é muito bonitinho aquele cachorrinho peludo, do pelo liso, sabe? Ele é muito bonitinho. Ele custa, sei lá, R$1.000, 1.200. Eu faço ideia de quanto custa mais ou menos um Lhasa, por exemplo, que é um animal muito comum de ser abandonado, acreditem ou não. Só que o que acontece? Quando você junta todo o seu dinheirinho para comprar aquele animal, ninguém te fala que uma leishmaniose é caro. Se ele pegar uma doença do carrapato, é caro. Aquele animal, num pet shop, ele precisa ir pelo menos uma vez por semana no pet shop para tomar banho, tosar uma vez por mês, dependendo do animal. Se for um chow-chow, por exemplo, ele tem que ter tosa, ele tem que tomar banho. Ninguém quase quer atender um chow-chow porque ele é muito bravo. Então, assim, existem situações em que a pessoa não mede o valor daquele animal. Sabe? Quando você compra um animal, não vem com uma tabelinha, olha, você precisa dar essas vacinas, você tem que dar essas coisas, você tem que colocar isso e isso nesse animal, você tem que dar tantos banhos em tal local, o preço é tal. Não tem, não existe. E é a mesma coisa com vira-lata. Você adotou um vira-lata, se você não cuidar bem dele, se você não der todas as vacinas necessárias, não tiver cuidado com leishmaniose, não tiver cuidado com doença do carrapato, ele também vai pesar muito no seu bolso. Isso é para qualquer animal. Então, a questão de compra de animal não é porque a pessoa comprou um animal que ela tem dinheiro para manter. Sabe, Ju? E é isso que as pessoas não colocam na conta. Sim, inclusive você tocou no assunto do vira-lata, eu queria lembrar as pessoas que você desenvolveu no ano passado o
Foi no ano passado? Não, nesse ano ainda, meu Deus, esse Foi, ano tá doido. foi esse ano? O Miss Foi o primeiro Vira-Lata. Miss Vira-Lata. Primeiro Miss Vira-Lata foi em janeiro. Até o Caraca, pessoal que estiver 2020 tá assistindo, eu vou louco. convidar vocês. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, com certeza, assim que essa pandemia der uma trégua para a gente, livrar a gente, se Deus quiser, a gente vai ter o segundo Miss Vira-Lata. Foi Foi um maravilhoso. evento muito legal, em que a gente fez, assim, quando eu pensei nele, na verdade, eu entrei em contato com um grande amigo meu, com o Renato, lá da Cervejaria Canalhas, e eu falei, Renato, preciso fazer um evento que ajude a ONG, que eu faço parte e tudo mais, a gente está endividado, precisa ajudar. A gente viveu um cenário ano passado, Ju, em que a gente tinha X animais, de repente aconteceu um resgate, feito pela DECAT, pela polícia, eles ligaram para a gente e falaram assim, olha, eu preciso resgatar 40, a gente precisa resgatar 40 cães de grande porte e a gente não tem onde colocar. Aí a gente falou, manda aí, onde come um, come 200, né? Fazer o quê? E a gente pegou, e eu comecei a ligar para todo mundo, eu comecei a ligar até para você, né? Eu falei assim, Ju, pelo amor de Deus, meus filhos estão passando fome, eu preciso de ajuda. Pelo amor de Deus, são 40 dinossauros, gente, do nada. Eu dormi com 20 chihuahua, acordei com 60 dinossauros. E aí, beleza, todo mundo da ONG desesperado, correndo atrás e tal. Aí o Renato falou assim, cara, por que a gente não faz o primeiro Miss Vira-Lata? Aí todo mundo olhou e falou, bicho, ninguém que tem vira-lata vai levar um vira-latinha no evento, esse povo que vai em evento e leva o cachorro para competir, não sei o quê, é o pessoal que tem dinheiro e vai levar cachorro com raça. Gente, graças a Deus foram 50 cães que desfilaram, a Ju foi nossa júri, foi lindo, todo mundo levou os cãezinhos de roupinha, coisa mais linda, foi lindo, foi muito lindo. Foi muito E lindo. assim a gente conseguiu ver um cenário em que os animais que a gente está tratando e que a gente está dando para adoção estão indo para famílias incríveis que poderiam sim comprar um animal, que poderiam, enfim, poderiam 1 milhão de coisas. Quando esses 50 vira-latas que participaram do desfile, Ju, metade foi resgate. Sim, isso que eu ia Praticamente metade comentar. foi resgate, sabe? A gente Inclusive do tinha lá, abrigo. tinha do abrigo lá também. Segundo lugar, que foi o Bob que ganhou, ele foi um resgate da Dona Cida, e ele foi atropelado na frente da empresa dela. O Bob, eu não faço ideia para te dizer quantos pinos ele tem nas costas, Ju, mas ele tem um tanto mais ou menos assim, ó, de ferro nas costas, porque ele foi atropelado bem no meio. E tanto que a boquinha dele é assim. Sim, Eu não sei se você notou, ele é todo eu notei. tortinho, ele é a coisa mais fofa, e Ele é fofo. ele vive na empresa da Dona Cida, no meio dos funcionários, assim, ele não é tipo um cachorro que fica no fundo, ele é funcionário da empresa, sabe? Então, contando essas histórias que a gente vê que o nosso trabalho tá valendo a pena. Foi muito legal, porque assim, popularizou, tipo, deu orgulho para os vira-latas, né? Para os donos de vira-latas, e enfim, das trajetórias que eles tiveram, né? E, Uhum. enfim, foi uma medida muito educativa. Nossa, fiquei muito feliz por ter participado. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a história do MS 040, se você achar adequado. Sim, posso contar sim. Na verdade, eu vou resumir, né? Essa questão já fazem 9 meses que aconteceu esse resgate. Foi uma denúncia anônima e a polícia, a DECAT, atendeu esse pedido, esse chamado, foi averiguar um canil ilegal. Já já a gente fala um pouquinho sobre canis ilegais. E ele chegou lá, ele encontrou um cenário em que existiam cães de grande porte, que são aqueles cães que o pessoal conhece, que é vendido para caça de javalis. Então, são cães gigantescos, cães fortes, cães farejadores. Quando chegou lá, eles não tinham comida, os filhotes viviam dentro de um galinheiro, então, assim, eles comiam fezes de galinha, vez ou outra, possivelmente matavam alguma galinha para comer. As fêmeas eram amarradas, um monte de fêmea prenha, aquele cenário
de inferno mesmo, aquele cenário infernal que passa naqueles programas, assim, de terrorismo com animais, sabe? Uhum. Beleza, cães magros, super magros. E aí eles chegaram lá, eles tiveram certeza de maus tratos, não tinha como não ver, era visível. E aí o delegado falou, olha, não vai ter jeito, vou levar tudo. Acionaram o CCZ para chegar lá com um caminhãozinho que eles tinham para transporte. Como isso nunca havia acontecido, um resgate tão grande, eles meio que improvisaram que deu, no final deu tudo certo, só que eles ligaram para a gente, falaram assim, ligaram para a nossa presidente, né, da ONG que eu faço parte, e falaram assim, olha, a gente tem um resgate para fazer, só que não tem onde colocar, vou colocar onde? Vou jogar todos esses cachorros no CCZ? Não tem como, não tem espaço. Aí a nossa presidente conversou com a presidente de outra ONG, as duas abraçaram e vieram a galera. Só que, como eu falei, é bem bonita a história de, resgatamos e tudo mais. Quando chegou, Ju, como eu falei que eles não tinham comida e as fêmeas eram amarradas, os pequenos viviam no cubículo, os machos caçavam para comer e tudo mais. E só fazendo uma ressalva, a ONG que eu faço parte, assim como a maioria das ONGs, não tem um local físico, tá? Então a gente trabalha com casa dos outros, com lares temporários. E aí uma das nossas voluntárias, que tinha um terreno bem grande na época, se voluntariou para deixar os 40 lá quando chegaram. Beleza, chegou. Como que a gente vai alimentar essa galera? A gente ia pegando os sacos de ração, assim, do caminhão e colocando no chão, Ju, eles derrubavam a gente no chão, eles rasgavam os sacos, eles se matavam de briga, a gente não podia fazer nada, porque aquele era o cenário de vida deles. E eles se matavam, assim, até o mais forte conseguir comer primeiro que todos, não importa o quanto de ração que tinha. E assim foi por um bom tempo, então, assim, foi um cenário... Foi muito difícil, foi muito aterrorizante você ver os cães se matando até a morte, assim, e você tentando falar, pelo amor de Deus, para, tem comida para todo mundo, sabe? Foi bem complicado. Tem 9 meses que esse caso está na justiça. A justiça ela é um pouquinho devagar, a gente sabe, né, para todas as questões da vida. Então, enquanto esses animais eles estão sob a guarda da DECAT, sob a nossa supervisão e o processo segue, a gente não pode dá-los para adoção, a gente não pode castrar, a gente não pode fazer nada com eles. Então, a gente tem se mantido, assim, aos poucos, levando eles da forma que dá. Já é uma grande vitória, na verdade, a gente está conseguindo levar eles, né? Uhum. Mas, enfim, com isso, eu vou emendar que a gente começou a falar sobre canis clandestinos, e acredito que essa seja a sua próxima pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre canil clandestino também para explicar por que ainda está na justiça esse caso. Claro, 9 meses é muito tempo para um animal ficar sem ter um lar definitivo, é um tempo, assim, bem, bem complicado. Então, o que acontece? Hoje não é proibido a venda de um animal, só que existe uma legalização. Você, para ter um canil hoje, você tem que estar legalizado. Existe uma série de regras em que você tem que seguir para poder ter um canil. E nesta situação, o proprietário desses animais não tinha como... não tinha até porque, né? Eu tô falando que tinha filhote comendo cocô de galinha, não tem nem por que eu explicar por que era clandestino, né? Tava meio na cara que não tinha... Não, tipo, não tinha espaço para os animais, não tinha nada. A estrutura era zero. Então, por isso que foi fácil de aprender. Só que hoje a gente não tem uma legalização do tipo, se faltou tal coisa, a multa é tal. Existe primeiro uma conversa. A justiça entende que o dono muitas vezes não sabe a respeito disso, a respeito de como é que funciona, um local adequado para ter animais e tudo mais. Então, por isso, ele tinha um canil ilegal e por isso foi fácil a apreensão. Uhum.
Então, mas assim, para eu entender, primeiro a polícia avisa, ó, tá ilegal. E aí, se acontecer de novo uma inspeção, aí sim ele é punido? Isso, exatamente. Vai chegar o delegado para ele, provavelmente, dizer, olha, você não tá de acordo com as normas tal, tal, tal e tal, eu vou te dar um prazo para que você cumpra com isso, e a gente vai voltar aqui de novo, se a gente ver que os animais não estão cumprindo, muito provavelmente você vai levar uma multa e tudo mais, eles adiam essa questão do retirar o animal do local. O animal realmente retirado do local nas questões, como eu falei, eles estavam visivelmente maltratados, visivelmente com várias doenças, eles estavam muito mal instalados, então, assim, não tinha como ficar lá. A pessoa que, o antigo proprietário também morava num local precário, era uma casinha pequena, então não tinha como, a gente sabia que não tinha como ali. Uhum. E ele ainda briga pelos animais, né? Mas e Com eles certeza. hoje? E eles E vai hoje? Já continuar mudou brigando ainda. a realidade, o temperamento deles? Como que vocês Dá estão água para o vinho, lidando? dá água para o vinho. Eles são animais completamente dóceis, eles são amorosos, eles são incríveis. Esses cães, na verdade, esses cães, essa raça de cão, que é o Foxhound americano, que é vendido para caça de javali, ele não é um animal bravo nem agressivo. É aí que tá, Ju. Ele é um animal muito medroso. E por que ele é usado para caça de javali? Porque ele é farejador. Então ele encontra o animal. Muitas vezes ele não é usado para matar aquele javali. Para quem não Aham. sabe, a caça de javali ela é legalizada com a justificativa de que o controle populacional dos javalis já fugiu do controle há muito tempo. Teoricamente, as pessoas que fazem caça, poderiam atirar no animal. Então, eles usariam um cachorro para achar o animal. Só que a gente sabe que não é isso que acontece. O javali é um animal bravo, é um animal do mato, é um porco do mato, né? Então, claro que encontrar um cachorro, ele vai atacar. Então, assim, o animal acaba tendo que se defender de alguma forma. E foi por isso que eles acabaram ficando bravos, teoricamente. Agora que eles entenderam que a comida deles não vai acabar e que tem amor para todo mundo, esse temperamento já não é mais uma realidade, Ju. Ó, o pessoal estava falando aqui na live que a referência da carrocinha que eles estavam era o caminhãozinho que buscava os animais enfim, das ruas, coletavam e, enfim, Ah, faziam a carrocinha. Ah, isso, entendi. Não, a carrocinha ela não existe mais. Não, faz muito tempo. Eu acho que eu era criança ainda quando ela parou de funcionar. Ela não funciona mais, tá? isso. Aham. Aí a Gabi me perguntou aqui, ó, por que a zoonose de Campo Grande não atende mais para a castração de gatos? Isso procede? O Porque CCZ, eu não estou conseguindo achar direito as mensagens aqui. O CCZ não está funcionando por conta da pandemia, tá? É por isso que eles não estão mais castrando gatos neste período, mas eles vão voltar com a castração de gatos. Eles beleza, só eu não não estão estava funcionando sabendo. agora por questão de saúde. Não que eles Ah, tenham parado de fazer a castração. nossa, mas que dilema, hein? Complicadíssimo, porque era aquilo que a gente estava colocando, né? A castração do animal também é uma questão de saúde pública, né? Com certeza. Ju, hoje existem diversas formas da gente dizer que a saúde do animal ela interfere diretamente na sociedade e talvez até na saúde do ser humano, de alguma forma, nem que seja indireta, do tipo quando a gente fica doido porque o nosso animal está passando mal e a gente não tem para onde recorrer, mas o animal ele não é prioridade para o Estado, sabe? Infelizmente, ele não é prioridade para o Estado. É aquilo que a gente estava conversando antes. Quando a gente fala sobre proibir a venda, por exemplo, do animal doméstico, a vaca e o porco também entra como animal doméstico. E quem é que vai conseguir parar a venda de vaca, a venda de porco, a venda de galinha? Isso não é uma realidade próxima.
Claro, todos nós queremos que isso aconteça, mas isso não é uma realidade próxima. Então, isso não vai ser facilmente conversado. Sim, não, vai ter muita briga em cima disso, né? Só que a gente estava até conversando uma vez, pô, podia fazer uma certidão de nascimento dos Com animaizinhos, né? certeza, E as pessoas, seria né, se ótimo. envolverem. É porque eu acho que o tema ainda está muito mais desenvolvido para nós que temos um pouquinho de acesso à internet e que nos sensibilizamos com os Com certeza. animais, né? Mas está faltando um envolvimento, inclusive, escolar em relação ao assunto, para as pessoas se sensibilizarem com a questão de por que Com não certeza. comprar um animal, né? Enfim. E por que adotar um animal, né? Não gastar um dinheiro com isso. Ju, Acho se eu te que falar que hoje a maior parte dos problemas de animais é a falta de informação, você não tem ideia. Porque aqui, por exemplo, a gente tem onde recorrer caso aconteça alguma coisa com o nosso animal. A gente, igual eu falei, nem que a gente peça dinheiro para o vizinho emprestado, a gente dá um jeito. Mas e quem mora dentro de uma fazenda, no interior do estado, por exemplo, que a informação lá para eles, as pessoas não sabem nem ler, sabe? E aí sim. chega lá a informação para eles de que existe uma vacina que vai impedir que a cadela dê cria, vacina anti-cio. A vacina anti-cio é, assim, 80% de chance, estou jogando muito alto, mas é tipo uns 80% de chance, assim, do animal ter um câncer, sabe? É um produto que mata, sabe? Então, assim, é uma questão de falta de informação, mas, ao mesmo tempo, se essa pessoa ela não vai dar a vacina anti-cio, ela vai dar o quê? Como que ela vai tirar um animal do interior, no fundo do Pantanal, para trazer até uma cidade, para castrar, levar para casa e ter os cuidados necessários, sabe? Então, Sim. hoje, muito do que a gente passa com os animais é falta de informação, informação básica, informação simples. É eu te falar que 50 pessoas por dia vêm procurar uma ONG, um órgão público, dizendo que quer eutanasiar o animal porque ele tem leishmaniose. Existem muitas questões simples de se resolver que se resolvem com informação. Sim, inclusive eu queria saber, imaginar um plano, como que a gente conseguiria envolver mais a população pela causa, porque muitas vezes ela é tida como supérflua, culturalmente aqui ainda estamos muito atrasados, sendo uma capital, né? Imagina no interior. Com Eu certeza. acho que vocês conseguem, né? O abrigo consegue manter um diálogo muito aberto com o público e consegue levar algumas questões, apontar algumas questões, né? Com certeza. Como você imagina que a gente consegue um envolvimento maior da população? Ju, eu acredito que hoje, assim como você está falando, a ONG que eu faço parte, ela tem um trabalho muito efetivo na internet, que é o que a gente consegue fazer hoje para estar mais próximo da pessoa. Eu acredito que quem tem o poder de levar essa informação, quando a gente fala, falta informação, beleza, mas quem vai levar a informação? Quem vai levar a informação é o presidente da República, é o prefeito do meu estado? Hoje a gente vive numa era completamente digital. Se eu tenho essa informação, é meu dever passar, sabe? Hoje, Ju, se eu bater no meu filho, se eu espancar o meu filho, é muito fácil um vizinho ligar para uma polícia, vir a polícia até aqui, perguntar para a criança falar, minha mãe me bate, e tá feito o problema, entendeu? Mas agora um animal que não fala, sabe? A gente tem o dever, praticamente, é o dever moral de ajudar animais que não podem falar por si só. E muitas Sim. vezes não entendem nem o que está acontecendo, sabe? Hoje, então, eu acredito que todo mundo deveria fazer uma corrente humana imensa de, sei lá, fazer um PDF com todas as dicas de o que fazer com o animal, para onde ligar, como tratar um animal, sei lá, 10 dicas de como tratar um animal com muito amor e carinho. Trate o animal da forma que você quer e mandar assim para todo mundo, sabe? Mandar para aquelas tia que fica replicando, passa o dia inteiro replicando corrente, sabe? São Sim, ótimas sim. divulgadoras. Então, Ju,
Eu acho que a questão é essa. Eu acho que, assim, enquanto a gente estiver, eu acho que tudo na vida, na verdade, enquanto a gente estiver incomodando, uma hora alguém vai parar para ouvir. Então, Sim. enquanto a gente puder replicar o que a gente sabe, o que a gente aprende, o que a gente entende, a gente vai estar fazendo bem. Eu queria dar uma ressalva, que eu vim aqui, por exemplo, hoje, assim como eu já participei de outras lives e tudo mais, eu não sou veterinária, não sou advogada, não sou ninguém que, assim, que entenda do assunto, assim, tipo, ai, vivo 10 anos nisso. Não, eu sou uma pessoa que Uhum. ajuda os animais da forma que eu posso. E então eu gostaria de não só falar um pouquinho do resgate aqui hoje, mas também encorajar que outras pessoas também falem. Olha, nem que seja para você chegar na mesa de almoço da sua família e falar assim: olha, gente, se não for para a gente ter pai, olha avô, se não for para a gente ter um animal aqui em casa para a gente amar, cuidar e respeitar, eu não acho interessante. Sim. Eu vi um envolvimento de outras cidades que pode, assim, a gente pode tentar reivindicar. Por exemplo, se eu não me engano, em Porto Alegre, existe Uhum, uma comissão da Câmara Municipal para a paz dos animais domésticos, né? Desde que essa comissão uhum, começou a acontecer, alguns problemas começaram a ser solucionados. Será que a gente uhum. não consegue fazer essa reivindicação para a prefeitura? Vamos fazer uma pasta, né, dentro da Câmara para a gente Mas isso de seria animais bem legal. avançar. Eu É, acho, porque eu vi que foi daí que surgiu a ideia de fazer o hospital público para os animais, né, lá em em Porto Curitiba acho Alegre. que já está funcionando, né? Lá já está, e o de Porto Alegre parou de funcionar. Mas Uhum. vamos lá, né? É uma ótima ideia. Ah, com Mas certeza, gente. É uma eu ótima acho ideia. que indo por esses caminhos de estratégias, né, a gente consegue fazer Uhum, um barulho, né, e mostra que é possível, né? com E aí, certeza. porque assim, da mesma forma que eu acho que as pessoas têm que estar conscientizadas, né, ou cidadão civil comum, as nossas autoridades também vão precisar de um impulso, né? Para falar, para saber a importância do assunto, para saber como Com resolver o certeza. assunto, né? Uhum. E acho que É, até mais às vezes que os veterinários e os advogados, eu acho que realmente quem vive o trabalho dia a dia, como você vive, né, em uhum. relação ao voluntariado, pode fazer esse papel muito melhor até, né? Aham. Porque vocês realmente sabem o que sofrem os animais Seria bem abandonados. legal. Ju, porque assim, eu acredito que a gente deveria, eu não só na questão de proteção animal, acho que em tudo na vida, a gente deveria impulsionar as pessoas para que elas perguntem, sabe? Ninguém é obrigado a saber como é que acontece o dia a dia de um resgate. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela não tem noção do que está acontecendo, do que é você pegar um animal atropelado, ensanguentado no meio da rua, pegar no braço, sujar sua roupa inteira de sangue, aquele bicho tentando te morder, porque é um animal que não sabe o que está acontecendo, ele está sentindo dor, você não sabe para onde levar, você não sabe para quem recorrer. O tanto de gente que procura ONGs e protetores com um animal, assim, com um membro para fora, tipo, sei lá, um olho para fora e fala assim: olha, aconteceu isso com o meu gato. O que eu faço? Porra, velho, corre pro hospital, né? Vou fazer o quê de longe? Vou falar, não, você encaixa, você pega o olho do animal, você encaixa de volta, que ele vai ficar tudo certo. Então, assim, desmistificar essa questão do meu Deus, eu não tenho dinheiro para ajudar esse ser que está na minha frente aqui, passando por uma necessidade imensa. Claro, com certeza, eu entendo super quem não tem dinheiro para ajudar, mas, tipo, existem muitas coisas que a informação pode levar a gente mais longe, e muitas vezes até a nossa ousadia de ajudar sem ter como, para poder ajudar essa questão. Claro, como você falou, a gente, quem vive o dia a dia, entende muito mais. Eu tenho uma menina que esses dias ela me procurou perguntando como é que ela ajuda a ONG. Eu falei, amiga, da sua casa, só de você estar compartilhando uma rifa que uma ONG está fazendo, você está ajudando.
Quando você vai fazer uma limpa no guarda-roupa, você doa essa roupa para alguma ONG, que alguma ONG vai vender, a ONG vai dar um jeito de monetizar. Pô, vou cortar meu cabelo, dou o cabelo. Então, assim, não é difícil ajudar a ONG, porque existem ONGs que era o nosso caso, por exemplo, no ano passado, que a gente fazia os eventos, que muitas vezes a gente precisava da boa vontade de uma pessoa de ir até um evento para, sei lá, para ajudar a gente a dobrar roupa quando a gente fazia bazar. Então, não é difícil ajudar uma ONG, é questão de você querer se sentir humano de ajudar mesmo, sabe? E, se você acredita em alguma coisa, um ser superior, um Deus, um sei lá o quê, alguém que tá com a mão, com a terra assim na mão, balançando e tal, pode ter certeza que isso que você acredita não te colocou aqui na terra para comprar um carro do ano, uma casa do ano, ter um casamento abençoado e morrer nisso. Então, pelo amor de Deus, ajudem ONGs. Por favor. Pelo amor de Deus. E, com certeza. Eu gostaria de reforçar uma prática que a gente acabou esquecendo aqui no Verde Sorte Minha. Gente, perdeu o animalzinho, tá com ração sobrando, tá com areia de gato sobrando, qualquer coisa assim. Manda para ONG. Manda para ONG, manda aqui, eu falo para a Sibeli. Manda no Verde Sorte Minha, com certeza, a gente. Entrega, a gente dá nas mãos dela e vai para um animal, né? Com certeza, com certeza. De ajuda, às vezes, vale muito mais do que outro, tipo, até de dar dinheiro, é legal, mas assim, às vezes o dinheiro você vai ter que parar para comprar a ração. Você já manda uma ração, pronto, ótimo, perfeito. Já manda pra gente. Olha, gente, eu garanto que vocês não precisam ser doidos igual eu, que tô rifando meu carro, pra vocês saberem, para ajudar os bichinhos. Vocês não precisam ser doidos, entendeu? Então. Você doar R$1 por mês, você já tá ajudando. Vocês não têm ideia do quanto vocês estão ajudando. Coloca no débito automático, entendeu? R$1 por mês. Não vai, você nem vai sentir cosca, eu tenho certeza que você perde muito mais de moeda por mês do que isso. Aqueles 10 centavos que você recebe, enfia no bolso e some, entendeu? Então, ajuda muito. Se quiser falar um pouquinho mais sobre esse R$1, tem onde colocar a conta, enfim, você quer falar sobre isso? Com certeza. Tem mais alguma pergunta falando nisso, Ju? Eu tô procurando aqui agora. Tinha uma questão que a gente acho que já comentou, que era... Aconteceu um caso aqui em Campo Grande de um cachorrinho que, enfim, violentou uma criança, né? Agrediu uma criança, e já recorreram à eutanásia como se fosse sempre essa. Você tá falando do Rottweiler que matou uma criança aqui no Tiradentes, né? Isso, existe outro método da gente tentar educar as pessoas para falarem, não, a eutanásia não era o método correto, né? Ju, nesse caso em específico, a gente está falando de um casal que tinha esse Rottweiler, né? E, se não me engano, foi a irmã da menina, foi o que eu li no jornal, isso. A irmã da menina foi dormir lá, levou a criança, e a criança, se não me engano, estava no jornal, que a criança chutou o cachorro, algo assim, e tudo mais, e aí o cachorro matou a criança. E rolou muita gente veio perguntar, assim, para quem faz resgate, o que é um animal perigoso, o que o animal faz, ele nasce perigoso, existem raças perigosas, existem e afins. Ju, eu acredito que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção numa notícia dessa na hora de eutanasiar um animal. Hoje, um animal agressor, não só para seres humanos, mas para outros animais também, é recorrido à eutanásia. Claro que quem é do resgate animal, quem protege animais, não concorda com isso. Claro, ninguém concorda, ninguém que é humano concorda com isso. Mas a gente não sabe a vida que esse animal levou sendo maltratado. Você pega uma vida inteira sendo maltratado, e aí chega numa situação dessa de matar uma criança, aí você fala assim, pô, então vamos redestinar ele, vamos mandar ele para cadeia para que ele se conserte e depois ressocializá-lo de uma forma assim, explicando de forma como se fosse um ser humano quando assassina outro, né? Só que o animal,
ele sente muito e ele vai levando aquilo consigo. Então, é muito mais difícil de você reeducar um animal do que você acabar logo com a vida dele, né? Vamos ser bem claro nesse quesito. Então, é claro que é a primeira reação de qualquer pessoa. Pô, esse animal matou o meu filho, eu não vou deixar ele vivo. E isso não é proibido, então quem vai impedir? Mas é possível, sim, ressocializá-los, com certeza. Até porque a gente pegou esses 40 cães que caçavam javalis, entendeu? E um deles, eu tô de lar temporário de um deles, e eu posso te garantir, Ju, que o meu coleguinha que tá aqui em casa, ele chegou, assim, bem assustado, bem pistola com tudo, e hoje ele é o amor da casa, sabe? Tudo se resolve. Não tem a questão do gato. Com gato é assim, né? Tem gato assim, se você tiver 15 gatos, um dele é amoroso, os outros 14 batem na sua cara sem motivo nenhum, não é verdade? Sim, Gato sim. te arranha, ele não quer nem saber por quê. Ele acordou de manhã e fala, eu vou matar esse humano. Sabe? Não é por isso que você vai jogar ele na rua. Você vai cuidando dele. Ele quer ficar no canto dele, ele vai ficar no canto dele. O cachorro funciona da mesma forma. O cachorro, ele pode até ser muito agressivo, mas com o tempo, você tratando ele com amor, você levando ele vai acabando cedendo. Claro que nada é regra, eu estou falando num geral, assim, de animais. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, até porque eu entrei num tilt comigo mesmo, que eu fiquei assim, claro que dá para resolver, mas aí ao mesmo tempo eu pensei assim, mas quem que vai querer resolver, entendeu? Porque É complicado, né? matou uma criança, você vai fazer o quê? Eu penso que talvez, né, se a gente tivesse uma polícia especializada nisso, né, talvez seria utilizar a guarda municipal, por exemplo, para esses casos, fosse interessante, né? Ano passado a DECAT chamou, se não me engano foram 100 guardas municipais, eles treinaram para resgate animal. Né? E aí, tipo assim, quem sabe eles mesmos terem um preparo para a ressocialização do cachorro, enfim. Com certeza, com certeza. Eu acho que é possível a gente pensar em estratégias. Agora, a Carol falou aqui, ó, devorando letras, eu expus. Como manter o animal... Pode falar. Como manter o animal feliz em uma edícula durante a pandemia. Ela tem um chihuahua, gente, que é muito fofo, e ele tá passando por depressão. Amiga, você quer manter um chihuahua feliz, pelo amor de Deus, é o bicho mais pistola que existe. Ele é terrível. Gente, chihuahua é pistola. Se você pega fala assim, vamos ver quais são os cachorros mais ferozes que existem. O primeiro é o chihuahua, só estão tirando ele dessa lista porque ele é pequeno, porque ele não faz muito estrago, mas ele é o mais bravo, sim, gente. Ele é o animal mais bravo que existe. Tirar ele do lugar que ele tá se lambendo. Pelo amor de Deus. Quando a gente tira ele do lugar onde ele está se lambendo, se dando banho, porque ele tem essas manias felinas, ele vira um monstro. Mas assim, gente, tem atividade, né, que dá para auxiliar, né? Com certeza. Existem muito aqueles brinquedinhos que você coloca a comida dentro e deixa ele brincando até ele cansar, até ele achar o biscoitinho, a comidinha e tal. Existem várias brincadeiras que você pode fazer, mas a questão é exercitar bastante esse animal, corre com ele joga uma bolinha, não sei se ele gosta de brincar, joga o brinquedo para ele, mas faça algum tipo de atividade com ele. Se possível, leva ele para respirar ali fora, assim, do jeito que você conseguir, nem que seja numa graminha. Todo animal, mesmo ser humano, precisa de um arzinho fresco, né? Nem que você bote ele na janela para ver um pouquinho de luz do dia, mas eu acredito que se você exercitar bem esse animal, ele consegue viver feliz do jeito que um chihuahua viveria feliz, amiga. Não pede muita coisa também, não, porque chihuahua feliz vai ser difícil. Olha aqui, a Cíntia tá falando que tá com 6 gatos adotados. Estou no limite. Se pudesse, adotava outros. Eu também, eu tenho 6 aqui em casa. Eu, na verdade, tenho dificuldade também. Toda vez que eu vejo um animalzinho, eu tenho vontade de levar ele para casa.
Só que eu tenho um restaurante, eu não posso, né, me envolver. Ju, Eu não tem da como, fora. cara. Eu não mudo de casa porque eu sei que eu ia me estocar de cachorro, eu ia me estocar de animal. Eu esqueci de falar disso, gente. Sabe o pessoal que acumula animal, que fala assim, eu tenho como criar, eu tenho como cuidar e tal. Não é bem assim, tá? Um animal, um cachorro, por exemplo, que faz muito xixi e cocô na grama, com o tempo, aquele local ele se torna insalubre. Daqui a pouco, a sua casa inteira se torna insalubre. O que significa insalubridade? Insalubridade significa que nenhuma planta vai nascer ali, que aquela areia vai ficar podre e a sua casa vai ficar completamente fedida. E não só pela questão de cheiro, pela questão de impedir que as plantas nasçam no local, mas ela pode começar, como a terra vem por baixo e passa por todas as outras casas, você pode deixar até a casa dos seus vizinhos insalubre. Então, ter muitos animais em casa não é só a questão de tempo de cuidar, dinheiro ou espaço, tá? Também tem essa questão. Eu conheço pessoas que têm mais de 40 gatos em casa, assim. Conheço bastante também. Aqui, como a gente que faz parte de ONG conhece muito o protetor independente, que a gente também ajuda, assim, é muito comum, as pessoas acham que não, mas é muito comum pessoas que têm 40, 50, 60 gatos aqui em Campo Grande, sim. Sibeli, você quer usar os últimos minutinhos para falar coisas que você levantou antes? Gente, não, eu queria só agradecer a todo mundo que assistiu, queria pedir perdão se eu faltei com alguma resposta. Qualquer coisa, vocês podem dar um grito para a Ju, dar um grito para mim lá no meu Instagram, Cibele Balta, tá? Cibelle, Balta. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me perguntar. Se eu não souber, eu pergunto para alguém que saiba. Então, assim, qualquer coisa, tamo lá, tá? Muito obrigada, Ju, pela chance. Eu espero melhorar muito as minhas informações para voltar aqui, para ajudar outras pessoas. E no que a gente puder, estaremos aí. Inclusive, gente, siga a Cibele Balta e também siga o Abrigo dos Bichos, tá? ONG. A gente tá fazendo rifa, eu tô rifando meu carro, vai lá comprar uma rifa. Sim, gente, ajuda aí, vai ser maravilhoso, né? Muito necessário nesse momento para eles, que eles estão enfrentando realmente dificuldade de doação. Ajuda a gente. Então tá bom. Obrigada, Ju. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Até gente, mais. muito obrigada pela atenção e pela participação. Até mais. Até mais. Agora, como eu saio daqui? Acho que é aqui.